Estamos no livro de Números, seguindo essa saga anual de Parashot, estudando a Torá, estudando as Parashot, que vão nos fortalecendo, que vão nos instruindo e que vão principalmente relembrando o que o nosso povo viveu naquele tempo, porque é importante a gente misturar o nosso presente com o passado, para que nós não possamos perder a memória dos feitos do Eterno, e não somente dos feitos do Eterno, mas principalmente dos erros que foram cometidos lá atrás. Para quê? Para que nós possamos melhorar. Porque se o povo errou lá atrás, talvez se eu e você estivéssemos lá, talvez nós faríamos pior ainda. Então nós temos que estudar tanto os feitos do Eterno, mas também os erros que aconteceram por causa de desobediência, para que nós não caiamos nos mesmos erros, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada, procurando acertar o alvo, procurando acertar o caminho que o Eterno estabeleceu para nós. Então a Parashá Shelach, ela vem trazendo um momento dramático para o povo de Israel, um momento de tristeza, um momento trágico. Então Shelach vem trazendo esse momento muito triste, marcante, comovente, que o nosso povo passou, que o nosso povo passou por essa trilha, no qual ele não precisaria passar, que foi o relato dos espias, no qual o povo murmurou muito contra o Eterno. O texto está lá em Números, capítulo 13. O texto em original está assim: Vaidaber Adonai el Moshe lemor Shelach lecha. Está junto essas duas palavras, Shelach lecha, ou seja, e falou o Eterno a Moshe dizendo: envia para ti. Lembra da Parashá Lech lecha? Deus falou para Abraham: sai para ti mesmo. Então Deus está dizendo para que Moshe enviasse homens para ele mesmo. O que tem de misterioso nessa, principalmente nesse tema que é dessa Parashá, que é o Shelach lecha? Uma das coisas que nós podemos aprender com essa palavra Shelach lecha, Shelach, ela é da mesma raiz da palavra Shalia. O que é Shalia? Enviado, né? Shaul, Paulo, era um Shalia, ele era um enviado de Yeshua. Os apóstolos, os emissários, eram Shalia, eram enviados. Porém, eles foram enviados pelo próprio Eterno, através de Yeshua, foi enviados para a pregação a todas as nações. Mas aqui há uma contradição, porque Deus está mandando que Moshe envie homens para ele mesmo. O que isso quer dizer para nós? Nós vamos ver que a vontade de Deus não é a mesma coisa que a permissão de Deus. Existe a permissão de Deus e existe a vontade de Deus. Então nós vamos ver o que aqui? Nós vamos ver não a vontade de Deus de enviar espias para a terra. Não era do projeto de Deus, não era da vontade de Deus. Mas Deus assim permitiu. Por que Deus permitiu? Porque o povo estava incomodando Moshe. Incomodando Moshe para que enviasse espiões. E Moshe sabia da vontade de Deus. Moshe não
não tinha mandado enviar esses espias, porque ele sabia, Deus já havia falado como que era a terra. Então, o próprio Eterno toma a iniciativa e fala: Moshe, envie homens para ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos o livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere nas minhas escolhas. Agora, muitas das escolhas que não estão debaixo da vontade de Deus, mas Deus permite. Então aqui nós vamos ver o que? Uma permissão de Deus. Não era da vontade de Deus, mas foi uma permissão. Então o povo, na verdade, importunou Moshe a enviar esses espias. E o Eterno, vendo que o coração do povo queria que os espias fossem lá ver como era a terra, trazer um relatório, Deus permitiu. Outra coisa interessante, por que eles foram espiar a terra? No deserto, como é que funcionava no deserto? Eles estavam debaixo da nuvem. Quando Deus se revela a Moshe, Deus fala assim: eu serei o que serei, né? Ele dá essa sina, né? Irê, Asher Irê, quando Moshe pergunta pelo seu nome, eu serei o que serei. Ou seja, Deus seria para o povo que o povo precisasse que eles fossem. Se o povo tivesse fome, Deus seria o maná. Se o povo tivesse sede, a rocha daria água. Então tudo que o povo precisasse para a sua necessidade, o Eterno supriria. Então esse eu serei o que serei, no deserto é muito quente. Então no deserto a sombra é super valorizada no deserto. A sombra é muito importante. É por isso que Paulo vai falar que as festas bíblicas são sombra. São sombras da realidade, que é o corpo do Mashiach. Aí alguém vai dizer: é só uma sombra. Opa, no deserto sombra é super valorizado. Os homens tinham costumes de plantar carvalhos, né? São árvores frondosas que dão sombra, uma sombra muito gostosa. Então, e é uma árvore que se adapta muito no deserto. Então toda vez que um viajante via um carvalho, ele chegava naquele carvalho, descansava ali, ele se recompõe as suas energias e descansava ali. E antes dele sair, o que ele fazia? Colocava a mão no carvalho e dizia: Deus abençoe o homem que plantou esse carvalho. Muitas vezes o homem já tinha morrido há muito tempo, mas a memória dele estava naquele carvalho. Então ele abençoava. Olha a importância. Olha só como o carvalho era um memorial. Abraão estava perto de onde? De um carvalho de Manre. Quem era Manre? O homem que plantou aquele carvalho. Então todo viajante sabia que aquele carvalho era Manre. Os filhos deveriam contar a história: foi meu pai, foi meu avô, foi meu bisavô, Manre. Então cada homem que passava ali, Deus abençoe Manre, o homem que plantou esse carvalho. Por quê? Ele plantou por causa dos viajantes. Por causa dos viajantes que passavam por ali e se descansavam ali, descansavam na sombra. Então, a sombra, ela é muito importante no deserto. Sombra, né? Salmo 91, se eu não me engano, fala, né, que nós descansaremos na sombra do Onipotente. Então, sombra, ela está muito ligada com a realidade que é o corpo do Mashiach. Ou seja, as festas, elas estão conectadas diretamente, não só com a primeira vinda de Yeshua, mas principalmente ainda com a segunda vinda, no qual será cumprido todos os mistérios dentro das festas bíblicas. Então nós vamos perceber que essa terra, então Deus seria o que? Seria o que eles precisassem. Eles precisavam de sombra, mas não tem tantos carvalhos no deserto assim. Então o que Deus seria naquele momento de calor, naquele momento no deserto, que é um calor intenso, chega a 50 graus de dia, seria o que? Uma nuvem na qual geraria uma sombra muito gostosa, uma sombra refrescante. A sombra, aí o Salmo 91, a realidade se choca com a palavra, né? Descansaram a sombra do Onipotente, literalmente.
e a sombra ia ver o que? A coluna de fogo também. Mas não eram dois elementos separados, era um só. Por quê? Porque quando começava a entardecer, vocês já viram quando o pôr do sol, quando está se pondo, aquelas nuvens que está ali próximo a ele, ficam vermelhas, já percebeu? Fica um cenário muito bonito. Então o que acontece? Quando começava a chegar no crepúsculo da tarde, aquela nuvem que dava aquele refrigério, começava a avermelhar, começava a virar tipo brasa. E aquilo, quando escurecia, se tornava uma coluna de fogo. Porque no frio, no deserto, o frio também é intenso. De dia é intenso calor e à noite é intenso frio. Então aquela coluna de fogo, além de dar o calor necessário para eles, ter uma temperatura muito agradável, espantava escorpiões, cobras, animais de todas as espécies que viviam no deserto, peçonhentos. Então, Deus seria o que eles precisassem. Precisava de calor, Deus seria calor. Precisava de sombra, precisava de maná. Não tem roupa no deserto? Eu vou fazer crescer conforme o seu corpo. É interessante, né, que o povo no deserto, eles andavam conforme a nuvem, a sombra guiava eles. Né? Da mesma forma, a gente também deve andar segundo as festas que são a sombra daquilo que está por vir. Né? Então, aí se fala, né, tipo assim que um povo no deserto andou, né, debaixo da sombra, a gente também deve andar debaixo da sombra. Né? Exatamente. As festas são uma espécie de sombra também, dessa proteção ou presença divina. Porque as festas, elas são o quê? Perpétua. Celebrareis as festas, né, perpetuamente, né, nas suas gerações. Então, né, essa nuvem, o que ela era também? Fora a sombra, fora a proteção, o que essa nuvem era também para o povo de Deus? Quem quer chutar aí? Quem quer me ajudar? A presença em forma de nuvem, a Shekinah, a presença, o que mais que a gente podia colocar? O guia, né? Guia, é o guia também. Por quê? Porque quando a nuvem se movia, era sinal que eles deviam seguir a nuvem, né? Obediência. Então a nuvem era o guia deles, né? No deserto, se você entrar no deserto, seja seja no Egito ou algum deserto aí que vão fazer algum turismo, tem que ter um guia, porque se perder no deserto é problema. No caso, o Eterno mesmo era o guia do povo, que não andava em círculo, né, mas andava no destino correto. Então a nuvem, na verdade a nuvem, a gente pode dizer que era a vontade do Eterno. A vontade. O Eterno quer que você fique aqui. Fica aqui, debaixo da nuvem. Se você sair debaixo da nuvem, o sol vai arder nas suas costas. Uma proteção também, né? Proteção. Então, a nuvem era o guia, era a vontade de Deus. E o que acontece com os 12 espias? O que acontece? Eles saem da vontade do Eterno. Porque a nuvem não foi lá junto com eles para espiar. É por isso que o texto fala: envia para ti, Moshe, homens para espiar a terra. Então, eles saíram debaixo da vontade do Eterno, saíram para ver a terra. Por que eles queriam ver a terra? Porque, o que eles queriam ver lá? O que eles queriam comprovar? Se o Eterno já havia dito tudo antes, tudo que tinha lá, o que ia acontecer. A gente pode ver aqui, ó, em Shemot, Êxodo, Shemot, capítulo 3. Shemot, capítulo 3. Shemot 3, versículo 8. Diz assim, ó: eu desci para o livrar do poder do Egito e para o fazer subir daquela terra para uma
boa e espaçosa terra, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do hiteu, do amorreu, do perizeu, do iveu e do jebuseu. Ou seja, antes de Moshe fazer o primeiro sinal, antes de Moshe tirar o povo, Deus já havia predito isso. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Terra boa, espaçosa, ou seja, todo mundo ia ter o seu pedaço de terra. E o povo queria espiar a terra. E por que Deus fala que era uma terra que mana leite e mel? Isso é uma expressão muito bonita, porque a palavra emana, quer dizer jorra, e jorra leite e mel, porque havia muitas tâmaras em Canaã, e esse mel não vinha das abelhas, vinha das tâmaras. E o leite? O leite, você não planta o leite, o leite ele dá por si só, o animal dá o leite. Então, qual que era a mensagem para o povo de Israel? Mesmo eles entrando em Canaã, a providência divina seria diária também, porque haveria o leite todo dia, o mel seria em abundância nas tâmaras, eles não teriam que produzir, eles teriam que simplesmente pegar a providência de Deus, que estava ali todos os dias, todo dia naquela terra. Então, essa é a ideia de Deus, dizer que é a terra que jorra leite e mel, ou seja, que mesmo eles entrando lá em Canaã, eles teriam a providência diária de Deus, teriam essa providência, não teriam com o que se preocupar. E eles foram para ver o que também? Para ver se tinham pessoas lá, se as pessoas eram perigosas. Mas Deus já havia falado que lá tinham 7 nações, e eram povos que Deus daria a vitória, e que eles entrariam lá e conquistariam, porque o Eterno tinha dado para eles, em juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Deus já havia falado antes de começarem a cair as pragas no Egito. A gente vai ver também Shemot 13:5. Shemot 13:5 diz o seguinte: diz assim, aliás, 13:4: Hoje vós saís no mês da primavera, e será quando te levará o Eterno às terras do cananeu, hiteu, do amorreu, do iveu e do jebuseu, que jurou aos teus pais, para dar-te a terra que mana leite e mel, e guardarás esse rito neste mês. Isso era no rito do Pessa. Deus também alertou: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus estava dizendo a todo momento: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e lá tem povos inimigos, mas a terra é de vocês, eu vou dar para vocês. Ou seja, mesmo assim, eles não acreditaram, eles duvidaram. E eu fico me perguntando o que leva um povo a ver tantos sinais, tantos prodígios, como no tempo do Êxodo, ver sinais e maravilhas espetaculares, cinematográficos, sinais que até quem via quase não acreditava, de tão surreal que era. Ver a própria presença do Eterno manifestada em Sheriná, perto deles, ver o pão cair do céu todos os dias, ver uma rocha rolando atrás deles, jogando água. Eram milagres que eles praticamente se acostumaram todo dia a comer milagre. Vestia milagre, comia milagre, acordava milagre. E eu fico me perguntando, o que leva um povo a ver tantos sinais como nesse tempo? Nem em outro tempo houve tantos sinais, nem nos dias de Yeshua. Yeshua fez muitos sinais, mas no Êxodo, o Eterno diz no Êxodo 3, o Eterno falando com Moshe, ele fala: Moshe, eu ouvi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-los. E desci, Deus descendo à terra em forma de Sheriná. O que acontece?
Depois de Adão, essa foi a outra vez que Deus desceu na terra. Quando Adão estava na terra, Deus descia todo o crepúsculo da tarde, conversar e falar com Adão. E agora nós vamos ver, quando Adão peca, a glória de Adão sai, né? A glória de Adão sai, e ele já não vê mais o Eterno, ele só ouve a sua voz, e depois que ele sai do jardim, ele não ouve mais. Ele passa o quê? A ter uma comunhão agora através de sacrifício. Ele tem que fazer um sacrifício, tem que ter um mediador, tem que ter alguém que vai fazer esse elo. Nesse caso era um sacrifício de animal, era um altar. Aquele altar simbolizava o quê? A conexão entre o homem e Deus. Então aquela conexão que outrora era vertical, aliás, horizontal, o homem conversando com Deus, agora depois do Éden, essa comunicação passa a ser o quê? Vertical. O homem tem que olhar para cima para falar com o Eterno. E depois do pecado, o Eterno se afasta da terra, fala com alguns homens, mas de maneira não tão forte. Mas quando chega aqui no Êxodo, quando chega no tempo de Moshe, ele desce. Diz o texto que nós lemos aqui, que é o Shemot 3. Shemot 3. Shemot 3, capítulo 3, versículo 8. E desci para os livrar do poder do Egito. Deus vem, desce. Então, nesse tempo aqui, o que Deus queria? Deus queria fazer uma restauração no povo de Israel, junto com as nações. Essa restauração seria uma restauração total, de corpo, alma e espírito. Tanto é que lá em Shavuot, quando eles estavam ao pé do monte, começam a ouvir a voz do Eterno. Eles estão a ponto de morrer, porque as almas queriam subir para o Eterno, e Deus falava e eles caíam, e tiveram que falar para Moshe, que Deus pare de falar, senão nós vamos morrer, nós vamos perecer. Então, nesse tempo, o que Deus queria? Deus queria restaurar de uma maneira muito forte o homem, principalmente aqui o povo judeu, para que fosse realmente luz para as nações. O óleo fosse um óleo vivo, para que fosse luz para todas as nações. Mas nós vemos que durante esse tempo eles murmuraram, eles pecaram contra o Eterno. Nós vemos nesse tempo que o Eterno, quando chega na murmuração aqui dos espias, Deus fala: Moshe, basta, 10 vezes eles já me tentaram, agora deu, eles não vão entrar na terra, eles vão rodar 40 anos no deserto e vão perecer. Então nós vamos ver que essa coluna, essa nuvem era a vontade do Eterno. Deus tinha falado que a terra era boa, que mana leite e mel. Deus afirmou que eles iam possuir a terra. E essa ideia de espiar a terra, ela gerou morte, ela gerou tristeza, ela gerou 40 anos de atraso. Ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida. Nós temos escolha. Nós podemos escolher, podemos optar pelo que nós desejamos. Porém, se nós não estivermos debaixo da vontade de Deus, nós vamos se atrasar na nossa vida, seja espiritual, seja física. A nossa vida vai ter atrasos e atrasos. A nossa vida vai ter mais tristeza do que alegria. Porque quando nós nascemos, os nossos dias estão todos contados. Nós vamos ter dias maus e vamos ter dias bons. Porém, se nós murmuramos, se nós reclamamos demais para Deus, ou se nós saímos debaixo da vontade do Eterno, esses dias maus vão se multiplicar. E os dias bons vão diminuir. Porém, se quando eu passo uma adversidade, se eu passo uma luta, se eu passo uma aflição, e faço como Jó falou: nu eu vim e nu eu voltarei.
mas louvado seja o nome do Eterno. Eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada. O Senhor me deu e o Senhor tirou. E Ele glorifica o Eterno. Numa adversidade sem tamanho. Numa adversidade no qual os estudiosos dizem que foi a pior provação que o ser humano poderia sofrer, foi a de Jó. Foi a pior. E mesmo assim, no fundo de um buraco, cheio de buracos na pele, cheio aqueles buracos, aquelas feridas que não cicatrizavam, ele pegava cinza, jogava cinza para ver se cicatrizava, aquele cheiro ia muito longe, quem chegava na redondeza sentia aquele odor de carne podre, e aquilo dava vontade de ele coçar. Ele pegava um caco de telha e começava a raspar e coçar, e quando seus amigos vieram para consolá-lo, eles choraram amargamente em ver naquela situação. Então, o que acontece? Como Jó, ele glorificou o Eterno, não pela situação que ele estava, mas ele falou o seguinte: a esperança dele não morreu, porque nos capítulos finais ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele sabia que o sofrimento dele um dia ia ter fim. Um dia ia ter fim. E ele sabia que o Redentor dele se levantaria um dia sobre a terra e ressuscitaria dos mortos. E Deus ainda curou, e a sorte de Jó se multiplicou, dobrou tudo que ele tinha, né? Então, olha que interessante, quando nós saímos debaixo da vontade do Eterno, nós corremos risco. E o que seria a nossa nuvem hoje? Quando nós precisamos de sombra. E o que seria a nossa coluna de fogo hoje, quando nós precisamos de um calor do Eterno? O que seria essa nuvem hoje? Essa nuvem existe ainda hoje para nós? Essa nuvem, essa coluna de fogo, é isso aqui, ó, Torá. Isso aqui é a nuvem que vai refrigerar a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita, a Torá do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela é fogo, porque quando nós abrimos ela, ela tem um poder de transformar aquilo que não é, aquilo que é pequeno, aquilo que é fraco, aquilo que não tem valor, numa joia preciosa. A Torá tem esse poder transformador de provar os corações, como o ouro é provado no fogo. Por mais que ele esteja ali no fogo, mas se ele é ouro, ele vai brilhar cada vez mais. Ele vai passar pela prova do fogo e vai brilhar mais. Por quê? Porque o fogo da palavra o purificou. Se tinha alguma impureza no fogo, no ouro, o fogo tira as impurezas e ele vai brilhar muito mais do que antes. É preciso essa purificação. Então a palavra do Eterno, a Torá, ela é o fogo, ela é essa nuvem. E eu sempre digo isso: quando se tira a Torá dos caminhos de Deus, se tira a Torá do meio religioso, perde-se a base. Nós ficamos sem base. Então, isso vai dar motivo para entrar o quê? Vai dar vazão para entrar o pensamento grego, pensamento romano, vai dar vazão para entrar qualquer pensamento. Mas se a Torá é a nossa base, o paganismo vai ter que sair fora. Porque o paganismo vai contra a Torá. Porque nós sabemos que Yeshua é o Mashiach, porque ele não falou nenhuma palavra contra a Torá. Ao contrário, ele explanou de uma forma muito linda, de uma forma muito bela, de uma forma impactante, que quando ele falava, como essa palavra é fogo, ele incendiava os corações. Assim como aqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam tristes por causa da morte do mestre, e quando conversaram com aquele homem que eles não sabiam quem eram, e aquelas palavras começaram a tocar lá no íntimo, na alma, e lembraram: poxa, essas palavras parecem do mestre que incendiava os nossos corações. E ali eles reconhecem o mestre no partir do pão. Então, essa palavra tem esse poder. Então, tudo que nós queremos saber está aqui na Torá. O Eterno nos dá a sua vontade. Muitas vezes a gente não entende a vontade do Eterno.
né? Às vezes são coisas que para nós é pequena. O Eterno diz para não misturar carne com leite. O que isso tem a ver? Não sai debaixo da nuvem. O Eterno fala, não colhe o maná no Shabat. Mas por que não? Você pode colher no Shabat, mas você vai estar saindo debaixo da nuvem. Você vai estar saindo debaixo da vontade divina. E Deus vai permitir. Deus vai permitir por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. O ser humano é um dos seres que tem esse poder de escolha. Os anjos não têm esse poder que nós temos. Os animais não têm esse poder. Os anjos, quando querem fazer alguma coisa, têm que pedir permissão para o Eterno. Até Satã, para tocar em algum, ele tem que pedir permissão para o Eterno. Ele não pode. Mas o homem, ele tem esse poder de fazer escolhas sem a permissão do Eterno, sem a vontade do Eterno. Então nós vamos ver que vontade divina não é a mesma coisa que permissão divina. Deus permite para que os caminhos mostrem o que está no nosso coração, para que os nossos caminhos mostrem o que de fato tem dentro de nós, porque o que está dentro de nós vai se revelar. E existem só dois caminhos. Existem os caminhos de Deus e existem os nossos caminhos. Não é nem o caminho do mal, é os nossos caminhos. Porque naquele dia, no julgamento, nós não vamos poder dizer assim, isso foi obra do cão, isso foi obra do encardido. Senhor, mas o mal me obrigou. Não. Nós temos a livre escolha. O encardido já tem as costas largas, né? Então a gente joga tudo nas costas dele. Qualquer coisinha, é o encardido que fez. Qualquer coisinha dá errado, é culpa do cão. Todos aqueles que jogam a responsabilidade nos outros, seja até no cão, né, estão escondendo os grandes erros. Né? Lembra de Adão e Eva? Adão, Deus chegou no cabeça. Eva começou o erro, né? Mas Deus chegou no cabeça. Adão, o que tu fizesse, Adão? Foi a mulher. Mulher, o que tu fizesse? Foi a serpente. Um foi jogando para o outro. A serpente já tinha as costas largas, desde a briga lá no Chamai. Né? A serpente que se vira, e ela que começou tudo isso. Não. Deus olha para o homem, por quê? Porque Deus colocou em nós somos a coroa da criação. Nós temos uma responsabilidade para com esse mundo. Tanto é que o Eterno, ele vai o quê? Ele vai restaurar essa terra, né? Ele vai restaurar e nós moraremos aonde? Aqui nessa terra. Essa terra será novamente o Éden, que foi perdido, né? Que o homem deixou esvair pelas suas mãos o melhor lugar do mundo, que era o Gan Éden. Então, o que vai acontecer? Haverá novos céus e nova terra. Amém. E nessa terra aqui, a família humana, ela vai habitar em paz, em segurança. E como no Êxodo, olha só, são 3 períodos que Deus se aproximou muito da terra. Foi quando o homem foi criado. O Eterno vinha todos os dias cultuar com Adão. Vinha todos os dias conversar, instruir, ensinar a Torá para o homem. Depois, dá esse tempo de silêncio, e o que acontece? Aqui no Êxodo, quando Deus revela a Torá, se revela no Monte Sinai, onde acontece grandes eventos, o Eterno desce, a palavra diz, e eu desci a fim de livrá-los. O Eterno desce literalmente. Quando ele estava ali em volta do mexicano, um vizinho da tenda batia para o outro e falava, olha lá, Deus está morando conosco, porque aquela nuvem estava sempre no santuário ali, ela vinha ali, todos vinham, criança, velhos, jovens, todos viam a presença visível e palpável de Deus. Então, e qual que é a intenção de Deus? É voltar ao que era antes. Tanto é que Apocalipse vai falar o quê?
que na nova terra, quando a nova Jerusalém descer e ser instaurado aqui o reino eterno, porque haverá o reino milenar de 1000 anos, e depois de 1000 anos haverá a guerra do Armagedon, e depois a nova Jerusalém desce, e ali o que acontece? O próprio Eterno desce junto. Por quê? Porque ali fala que eles não precisam mais de luz, porque o próprio Eterno é a luz, e eles não têm dia nem noite. O sol não precisa mais, por quê? Porque a luz do Eterno é tão forte que clareia todo esse mundo. Assim como foi na criação. Antes de Deus criar o sol, o que Deus falou? Deus falou, haja luz, não havia sol. Ou seja, a própria presença do Eterno era tão forte que criou, né, uma emanação de luz muito forte. Então nós vamos ver o intuito de Deus para as nossas vidas, para a família humana. É Ele se aproximando novamente da terra. Se aproximando essa terceira vez de uma forma mais intensa agora. É por isso que haverá ainda o quê? Haverá altar, haverá os sacrifícios, não de animais, mas aquele sacrifício que Deus mais se agrada. Lembra qual o sacrifício que Deus mais se agrada? Minhá, farinha. Não haverá mais morte, nem morte de animal não haverá. A minhá, o azeite, haverá tudo isso. Por que ainda haverá esse sacrifício? Por quê? Porque, não se espante que eu vou falar, mas quando Deus se aproxima, é perigoso. Por que é perigoso? Porque quem não está preparado pode sofrer grandes consequências. É por isso que nós vamos ver lá pessoas sendo fulminadas. Uzá tocou na arca lá, foi fulminado. Porque a presença de Deus era muito forte na arca. Nós vamos ver coisas acontecendo, a terra se abrindo, engolindo pessoas vivas. Porque a presença do Eterno era muito forte, era muito densa. E aquele sacrifício apaziguavam, né, o pecado do pessoal. Lembrei daquela música lá, apaziguar. Então aqueles sacrifícios faziam o quê? Faziam essa intermediação para que as pessoas não morressem. Porque a luz do Eterno era muito forte. E o que vai acontecer na nova terra? O Eterno vai estar de uma forma mais intensa ainda. E por isso que haverá o quê? As ofertas. Para o nosso próprio bem. E principalmente a oferta de Minhá, que é a oferta que é chamado presente. A oferta do pobre. A oferta daquele que tem pouco. Mas que do seu pouco tesouro, tira grandes riquezas. Que é o quê? O seu coração. Continuando aqui. Então os espias vão, relatam tudo o que aconteceu e eles trazem más notícias. A terra era boa, manava leite e mel, os frutos eram gigantescos, um cacho de uva precisava ser carregado por 2 pessoas, só que eles trouxeram más notícias. Disseram, lá tem gigantes, a terra devora os seus moradores, a terra lá consome os seus moradores. Então o povo chorou amargamente, murmurou, o povo se lamentou, e o povo não foi Deus que deu a sentença para ele, mas o próprio povo deu a sentença deles. O povo falou assim, Moisés, não tinha sepultura lá no Egito, o bastante, para o seu Deus trazer nós aqui, e para nós perecer no deserto? Quando o povo fala isso, o povo sela. A sentença é dada pela boca do próprio povo. O povo disse que ia morrer, morreram. Todos daquela geração de 20 anos para cima, nenhum entrou. Somente 2 que brigaram e disseram, não, a terra, realmente a terra, né, devora os seus moradores. Mas o Eterno prometeu, o Eterno disse que vai nos dar essa terra e nós conquistaremos. E aqueles espias, se a gente for analisar, eles estavam com más intenções. Primeiro, eles tinham medo de perder os seus postos de líder quando entrasse na terra. Por quê?
Porque quando eles deram esse relato do gigante, lá tem gigantes. Sabe quantos gigantes tinha naquela terra? 3 gigantes. 3. Será que 2 milhões de homens não matariam 3 gigantes? Que não passavam de 3 metros? Então havia uma má intenção para eles ficarem ali, porque ali eles eram um líder. Ali eles não precisariam arar a terra, plantar, porque o maná caía todo dia, porque a água estava ali fresquinha todo dia. Então eles não queriam desapegar do bem-estar que eles estavam. Eles se conformaram com a situação, eles se confortaram com o momento que eles estavam vivendo, porque Deus estava dando tudo de bandeja. E lá não, lá eles teriam que entrar, algumas nações eles teriam que pegar a espada, mas o Senhor daria vitória. Lá eles teriam que arar a terra, né? Mas a terra, quando produzisse, ela produzia demais, porque é uma terra que mana leite e mel. Então eles se conformaram com a situação. E muitas vezes nós somos assim, se conformamos com as situações da nossa vida, se conformamos com o momento que vivemos e não queremos o quê? Experimentar aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes acontece isso conosco. Eles trouxeram essas más notícias, o povo chorou a noite inteira. Isso era 9 de Av. Eles choraram a noite inteira. No outro dia, eles vêm para apedrejar Moisés e Arão. Eles vêm para apedrejar, e Moisés e Arão, como eram pessoas elevadas, eles não oraram para que Deus livrasse eles do povo. Olha o que é um homem elevado espiritual. Olha o que é uma pessoa que está debaixo da vontade do Eterno, que ele não tem medo das provocações do inimigo. Olha a oração de Moshe. Moshe ora para que Deus, não que Deus livre ele de ser morto pelo povo, mas Moshe ora para que Deus tenha piedade da loucura do povo. Olha a oração de Moshe. Não pediu proteção para Deus. Ele falou: Senhor, tem misericórdia, esse povo está louco. Esse povo não sabe o que está dizendo, porque Moshe sabia o que ia acontecer. Moshe é profeta. Ele sabia que aquela murmuração era a 10ª murmuração. O Eterno disse: já são 10 vezes que esse povo tem me tentado. E essa foi a última vez. Deus bloqueou eles de entrar na terra. Então, a nuvem desce. A nuvem desce no Mishkan. Moshe fala com o Eterno vem e fala: vocês não vão entrar. E tem mais, vocês vão morrer aqui nesse deserto. E o que era para ser 40 dias que eles foram espiar a terra e poderiam ter entrado, se não viesse com as más notícias, se tornou 40 anos. Enquanto o último daquela geração não morreu, o povo não entrou, a nova geração não entrou na nova terra. E daí nós vamos ver aquele versículo que fala assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas a bondade de Deus, ela vai até 1000 gerações. Então o que acontece? O filho daquele pessoal que ia morrer, eles pagam um pouco também o preço. Eles herdam um pouco desse castigo. Por quê? Porque os filhos, quem estava com 20 anos, só entrou na terra com 60 anos. Porque eles rodearam 40 anos ali no deserto. Então os filhos ainda sofreram consequência do pecado dos pais. Então nós vamos ver Deus visitando a maldade dos pais nos filhos. Deus poderia ter fulminado aquela geração de uma vez só? Poderia. Mas Moshe havia conversado com o Eterno, falou: os egípcios vão olhar para nós, os povos vão dizer: o Senhor trouxe eles para matar aqui. Então o Eterno resolve não matar eles de uma vez só, mas aquele mês ficou marcado para os judeus, até hoje, o mês de Av, que é um mês que nós jejuamos, principalmente no dia 9, que foi no dia 9, segundo os sábios falam, que aconteceu essa murmuração. E esse mês, o mês de Av, é um mês
um mês não muito bom para o judeu. Nesse mês foi o que aconteceu muitas tragédias durante toda a história, principalmente no dia 9, que foi os 2 templos foram destruídos nesse dia, né? E os próprios inimigos de Israel, quando iam derrotar Israel, destruir o templo, eles sabiam dessas histórias e eles faziam isso nesse dia. Para quê? Para dizer que Deus havia abandonado eles. Então esse mês ficou marcado. Por isso que nós jejuamos no dia 9, né? E é um mês fatídico. É um mês no qual o judeu ele procura não entrar em muitas discussões com povos, procura ficar mais buscando o eterno, porque é um mês que não é favorável para o judeu. Para terminar, Yehoshua e Caleb, eles não murmuraram, eles não duvidaram de Deus, acreditaram que Deus ia dar aquela terra para eles, creram na palavra do Eterno. E quando Yehoshua assume a posição de líder no lugar de Moshe, Yehoshua também manda emissários, manda espias, mas dessa vez ele não manda 12. Certo? Ele pensou, né? Daquela vez só 2 se safaram, né? Eu vou mandar só 2, porque então muita gente conversando junto, né? Às vezes uma maçã podre estraga toda a cesta de maçãs. Então falou, vou escolher 2 caras bons aqui, 2 caras cheios do óleo. Eles foram lá em Jericó, entraram em Jericó, se esconderam na casa de o texto fala prostituta, mas é chamada Rabi. Mas essa mulher, a palavra para prostituta no hebraico é zoná. Mas zoná no século III e IV é traduzido como prostituta. Mas essa mesma palavra, nos tempos de Moshe aqui, ela não é só traduzida como prostituta, mas é traduzida como comerciante. Então talvez ela não seria uma prostituta. Fica uma dúvida no ar. E uma das provas que isso pode ser verdade é porque quando eles descobrem que tem espia na cidade, fecha a cidade, Raabe esconde eles, porque Raabe ouviu falar do povo do Deus de Israel e temeu. A estrangeira ouviu e entendeu. O povo de Deus que estava aqui ouviu muitas vezes Deus falar, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, viu os milagres, viu toda a glória descer. Deus falou por diversas vezes, a terra manda leite e mel, lá tem inimigos, mas eu vou dar para vocês. Eles ouviram, mas não entenderam a mensagem. Porém, uma estrangeira, uma gentil, que estava dentro de uma cidade chamada Jericó, só ouviu falar do Deus de Israel, não viu nada, só ouviu, creu na palavra do Eterno, creu na palavra e acreditou que aqueles homens serviam a um Deus vivo. E depois a gente vai ver que depois ela se junta com o povo de Israel e se converte ao Deus de Israel, se converte puramente. Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: acontece toda aquela história que depois ele sai, ela esconde eles, e quando vem os guardas, alguém fala que estão escondidos na casa dela, alguém fala e diz assim, nós sabemos, temos espião aí, tal, só que eles não entram na casa dela. Ela fala, não tem ninguém aqui, e ninguém ousou entrar na casa dela. Então, por esse fato, pode ser mesmo que ela não seja uma prostituta, pode ser que ela seja realmente uma comerciante, e ela morava onde? Perto das portas de Jericó, ou seja, o lugar mais VIP, mais top da cidade. Não era qualquer um, era ali que acontecia o julgamento, eram as pessoas mais influentes. Então talvez ela não seria uma prostituta. Até porque se fosse realmente uma prostituta, era um sobre-humano, né? Então... eles nem ousaram entrar na casa dela. Ela falou, não tem ninguém aqui. Ninguém entrou. Nem o rei ousou mandar, não, pode entrar. Não, era uma pessoa de respeito. Então pode haver esse equívoco de semântica, né? Uma palavra que durante muito tempo ganha um outro sentido. Por exemplo, existe a manga de a gente comer manga e manga de camisa. Se você bota num contexto aqui, você pode traduzir mal. Foi isso que aconteceu. E prostituição também era muito ligada no lado espiritualmente da idolatria. Idolatria. Pode estar ligado...
né? Nesse termo. Então é um ponto bem interessante isso aí. E o que acontece? Daí ela diz, ó, quando vocês vinham destruir a cidade, ela já sabia que eles vinham destruir, porque ela creu no Deus de Israel. Então ela falou, ó, né, como sinal, amarrar uma fita vermelha e tal, na casa dela. E quando eles entram na cidade, eu acho muito interessante essa história, por quê? Porque eu não vejo só como eles invadindo a cidade, como foi. Mas eu olho por um outro ângulo. Eu olho pelo ângulo de que eles foram resgatar a Raabe. De certa forma, eles foram resgatar ela também. Invadiram a cidade, destruíram, como era o plano de Deus, né? Mas eles também resgataram ela. Porque se nós lermos a história em Josué ali, ela, a família, a casa dela inteira foram levados para Israel, a salvo, como um salvo-conduto. Isso foi um resgate. Ou seja, e foi no tocar da 7ª trombeta, lembra? Eles rodearam a cidade, tal. E olha como isso casa com o Apocalipse. Hoje não é quinta-feira, né? Não é quinta-feira, mas é bem interessante tocar nesse ponto. Na 7ª trombeta as muralhas caem, eles invadem a cidade, pegam, matam todos ali, não pegam nenhum despojo, e Raabe é salva, né? A família dela é salva e vai para Israel. O que acontece? Isso é uma síntese do nosso resgate, né? E Apocalipse fala que quando a 7ª trombeta tocar, né? Caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Caiu a grande Babilônia. Que linguagem é essa da Bíblia? Linguagem de essa prostituição. Isso é espiritual. Isso é o que? Misturando verdade com erro. Paganismo misturado com verdade. Então vai chegar um dia que a 7ª trombeta será tocada, como foi em Jericó, e as muralhas da grande cidade de Babilônia caiu. Por quê? É chamada de mãe. Mãe do quê? Das meretrizes. Ou seja, Babilônia tem as suas filhas. Quem são as suas filhas? A que seguem os ensinos de Babilônia. Acabam sendo, né? O cordão umbilical ainda não foi cortado, né? Se não corta com o cordão umbilical, ainda ela está ainda recebendo seiva da matriz. Então essa cidade vai cair no tocar da 7ª trombeta. E haverá o quê? Um resgate do povo de Deus. Que povo de Deus? Um povo que ainda está em Babilônia. Olha que interessante. Tem um povo que está onde? Está fora de Babilônia, está cumprindo o Torá, está seguindo o Eterno, está debaixo da nuvem, está debaixo da palavra do Eterno, mas tem um povo do Eterno que ainda não está debaixo da nuvem, mas que o coração, como Raabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem um povo dentro de Babilônia, e esse povo vai sair nos últimos momentos. Isso eu chamo de resgate. Será resgatado esse povo, que por mais que não conheça a lei do Eterno, por mais que não conheça as coisas mais complexas da lei, como a gente estuda, Torá, mas que o seu coração arde pelo Deus de Israel, e quando chegar o dia, serão resgatados. Serão no toque da 7ª trombeta, né? E Apocalipse fala uma frase muito significativa e profética. Antes de cair a Babilônia, o que Yohanan relata? O anjo fala: sai dela, povo meu. Povo meu. Olha como isso é profético. Então o resgate de Raabe, eu vejo não só a destruição de Jericó, mas principalmente o resgate de Raabe. Isso é muito profético. E Raabe vai entrar o quê? Vai dar uma descendência lá na frente que vai entrar na descendência de Davi. Ou seja, Raabe vai ter filhos, e ali, lá na frente, Davi vai sair daquela linhagem. Olha que interessante. Ou seja, Deus tirando Raabe lá do meio da idolatria, e ainda coloca no lugar de honra. Lugar de honra, sim. Se você ler a genealogia em Mateus, o nome de Raabe vai estar lá, como linhagem da semente do Mashiach. Olha que interessante.
O Eterno cuidando de todas as pessoas que têm o seu coração voltado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tem pessoas que não sabem nada das coisas de Deus, mas o pouquinho que elas sabem, elas praticam. O pouquinho que elas sabem, ela coloca em prática na sua vida, e isso tem um peso na balança do Eterno muito grande. Porque nós buscamos conhecimento, nós buscamos conhecer o Eterno pela palavra, pelas Escrituras, mas isso tem que dosar com a nossa praticidade. Se a gente só conhecer, a balança vai ficar assim, ó. Essas pessoas que conhecem muito pouquinho, mas que botam em prática, a balança está igual, está equilibrada. Então nós temos que conhecer o Eterno, sim, isso é um mandamento, mas temos que praticar. Quando nós praticamos, ganhamos o mesmo peso na balança do Eterno e não se achamos em falta. Por isso que o judaísmo, ele é muito mais prático, né, do que ritualíssimo. Você pode fazer os rituais, né, o serviço, mas se o seu coração não estiver conectado com o Eterno, e se a sua vida diária não estiver condizendo com a Torá, a balança está desequilibrada. Você está vivendo uma vida desequilibrada. E todo aquele que anda numa bicicleta desequilibrado vai ter um acidente lá na frente. Então, qual que é a mensagem desse texto para nós? Alinhar a nossa vontade com a vontade do Eterno. Os grandes homens de Deus, Moshe, Eliarro, esses grandes homens que chegaram muito perto do Eterno, eles perderam o livre-arbítrio. Perderam. Por quê? Qual que era a escolha deles? A vontade do Eterno. Essa é a minha escolha. Eles só faziam o que Deus mandava. E quando nós distanciamos do Eterno, nós não estamos muito perto do Eterno, as nossas escolhas sobressaem as escolhas de Deus. E nós tomamos caminhos tortuosos, caminhos difíceis. E muitas vezes ainda a gente fala assim, isso foi vontade de Deus. Não, nem sempre é a vontade de Deus. É a permissão do Eterno. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Salmos 37, versículo 4, que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. É isso que está falando. Se o nosso desejo for o mesmo do Eterno, Ele vai ter prazer em realizar. Não vai ser um fardo, Não vai ser um fardo. vai ser uma coisa muito simples, né? Quando nós se alinharmos com o coração do Eterno, Vai ser um deleite. vai ser um deleite, vai ser pesado. Deus abençoe a todos.